Os judeus mataram Jesus, mistério mal contado. Existe uma frase que quase todo mundo ouviu a vida inteira: os judeus mataram Jesus? Essa frase, na minha vida, ela foi repetida em púlpitos, ela foi repetida em salas de aula, ela foi repetida por pessoas, ela foi repetida em livros. Quando a gente lê os textos bíblicos, a coisa fica um pouco estranha. Hoje eu vou responder não com a minha opinião, mas nem com tradição. Vamos responder essa história com um texto bíblico. O primeiro fato: Jesus era judeu. Antes de qualquer coisa, tem um detalhezinho que costuma ser ignorado. Um detalhe que é bem óbvio, que Jesus era judeu. As referências bíblicas disso: o Evangelho de Mateus 1:1, que fala da genealogia judaica, e o Evangelho de Lucas 2:21, que fala da circuncisão. Ele nasceu judeu, viveu como judeu e morreu como judeu. Então, no mínimo, a ideia de que foram os judeus que mataram Jesus Cristo fica um pouco estranha. Na época que Jesus foi morto, quem era que tinha o poder para matar? Agora, né, esse é um ponto essencial que a maioria das pessoas ignora. Quem tinha autoridade legal para executar alguém naquela época? Não eram os líderes religiosos. Isso não quer dizer que eles não intervinham. E a referência bíblica, Evangelho de João 18:31. A nós não é lícito matar. E isso não é uma interpretação. Está escrito. A pena de morte era algo exclusivamente romana. Outro ponto importante: a crucificação não era um hábito judaico, era uma pena romana usada para rebeldes políticos, insurgentes e criminosos contra o império. E a referência bíblica desse ponto, o Evangelho de Marcos 15:15, que fala sobre a sentença romana, e o Evangelho de João 19:16, que fala da entrega para a crucificação. Quem mandou crucificar Jesus foram autoridades romanas. Aqui, né, a gente vê um pouco da culpa terceirizada, porque é muito curioso como funciona a memória coletiva. Quem executa some da história, e quem não pode executar vira o culpado. É quase como culpar o termômetro pelo fato do seu filho estar com febre. Mas a Bíblia aí, ela não permite esse atalho. Pôncio Pilatos, o nome que não some. Todos os evangelhos citam um nome específico, mas que as pessoas às vezes tendem a ignorar. Pôncio Pilatos. Evangelho de Mateus 27:26, Evangelho de Marcos 15:15, Evangelho de Lucas 23, do 24 ao 25, Evangelho de João 19:16. O texto aqui não é simbólico, não é uma metáfora, não é uma alegoria. Eles são narrativos de fatos históricos. Mas e todo mundo, né, que viu tudo isso acontecer? Mas e a multidão? Essa pergunta é uma pergunta que eu também já me fiz. E a multidão que pediu a crucificação? A Bíblia fala, né, de uma multidão específica que estava passando por uma tensão na época da Páscoa e num contexto político tenso, porque tem a questão dos impostos, de que Roma não estava fazendo o que precisava ser feito pelas pessoas, enfim. E a referência bíblica sobre esse assunto é o Evangelho de Mateus 27, do 20 ao 23. Esse fato não transforma um povo todo em culpado eterno. Generalizar um evento local para uma culpa eterna é um histórico, lógico e bíblico. E tem outro ponto, né, teológico, que muda tudo para quem quer ver. Claro. Esse ponto é bem importante, mas ele costuma ser ignorado também. E a referência bíblica é o Evangelho de João 10, do 17 ao 18. Ninguém tira a minha vida, eu a dou. Se o próprio Jesus, a morte dele não foi um acidente histórico, foi voluntária. Se Jesus entregou a própria vida, então a cruz não é um crime ético, mas sim um ato redentor. O erro que gerou o ódio. Quando alguém diz que os judeus mataram Jesus, 3 coisas acontecem. Quem fala isso transforma redenção em vingança, remove completamente a responsabilidade romana nessa morte, cria culpa coletiva eterna, o que não existe na Bíblia. E a referência bíblica é o livro de Ezequiel 18:20. A alma que pecar, essa morrerá. Culpa coletiva hereditária não é doutrina bíblica. E aí fica a pergunta, né? Será que agora a gente já pode entender melhor quem foi que matou Jesus? Historicamente, foi o poder romano. Narrativamente, foi uma decisão política. E teologicamente, ninguém, porque ele entregou a própria
própria. E quando esse erro teológico é repetido por anos e anos, ele deixa de ser só um erro teológico e vira um ódio religioso. E no próximo vídeo, eu quero responder essa pergunta, que é ainda mais desconfortável. Por que os cristãos passaram a odiar os judeus? Se o próprio Cristo era judeu. Se você, assim como eu, também ficou intrigada com essa história e quis pesquisar mais a fundo, no próximo vídeo eu vou continuar falando sobre esse assunto. Se você quer entender sobre o ódio antigo sobre os judeus, tem um vídeo anterior que você pode assistir. Espero que você tenha gostado. Esse aqui é o Entre Céus e Caos. Eu sou a Jéssica Cille. Curte, comenta, compartilha se você sabe ou conhece alguém que gosta desse assunto. Eu também tenho essa curiosidade em obter a resposta. Compartilha esse vídeo com essa pessoa, porque com certeza vai ajudar muito a pessoa a entender melhor o que aconteceu. Com amor e luz, e eu vejo vocês no próximo vídeo.